Prezados amigos, irmãos de jornada em Espiritismo, muita paz. Que Jesus possa, neste momento, acalmar os nossos corações, que a lucidez de Allan Kardec, o codificador da doutrina, possa penetrar as nossas mentes e assim possamos refletir com segurança, com equilíbrio, acerca da temática obsessão. Eu sou trabalhador do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, lá conhecido como Centro do Celestino. Eu vim de Brasília, tem 6 meses, Brasília, Distrito Federal. E agora estou começando os meus trabalhos aqui em João Pessoa, na Paraíba. Então gostaria de compartilhar com vocês da minha alegria de estar aqui conhecendo Viana de Carvalho e poder conversar sobre um tema doutrinário tão importante como o da obsessão. Vou pedir licença para tirar o microfone. Obsessão. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, escreve um capítulo denominado Da Obsessão. Da obsessão. E neste capítulo, Kardec começa conceituando obsessão. O que é obsessão? A doutrina espírita pode ser definida como sendo uma filosofia e uma ciência, conforme Allan Kardec conceitua no livro Que é o Espiritismo. E toda filosofia tem por instrumento básico o conceito. Toda filosofia busca conceituar as coisas. Nesse sentido, Allan Kardec é um filósofo, porque o tempo inteiro, em O Livro dos Espíritos, ele está buscando conceitos. O que é perispírito? O que é espírito? O que é mundo espiritual? O que é reencarnação? Conceitos. Os conceitos nos norteiam. Os conceitos nos dão um caminho. O que é obsessão? Vamos ler alguns trechos da obra kardeciana para que possamos entretecer alguns comentários acerca deste tema. Começa Allan Kardec no item 237. No número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Primeira linha. Como não estudar o tema obsessão? Se é o tema de primeira linha na prática do Espiritismo. E eu estou fazendo essas pausas porque eu tenho ouvido muitas coisas no movimento espírita, fora do movimento considerado federativo, muitas coisas estranhas em torno da temática obsessão. Nós respeitamos as crenças variadas em torno do tema. Os umbandistas tratam a obsessão de uma forma peculiar. Os candomblessistas entendem o fenômeno de influenciação negativa de uma forma peculiar. Os apômetras também. E outras pessoas. A doutrina espírita tem um conceito próprio e um modo muito particular de tratar esta questão. Vamos ver. A obsessão, segue Allan Kardec, trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Eis o conceito mais simples de obsessão. O domínio, o constrangimento que o espírito faz em relação a uma pessoa encarnada, numa visualização simples do processo obsessivo. Então, o espírito inferior, espírito imperfeito,
que alimenta sentimentos inferiores em seu coração, vingança e outros, tenta atazanar alguém, vamos usar um termo do senso comum, atrapalhar a vida desse alguém. Isso é a obsessão. Encosto, demônio, Satanás, são palavras da nossa cultura que precisam ser revistas a partir da lógica kardeciana, da lógica de Allan Kardec. Os espíritos inferiores que praticam a obsessão não são demônios, no sentido teológico da palavra, teologia dogmática, teologia católica, protestante, onde os demônios são entendidos como seres que em algum momento se distanciaram do amor de Deus, naquela visualização da queda, e a partir daí ficam numa espécie de luta entre o bem e o mal. Os demônios não são estes seres, porque estes seres não existem. Não existem demônios neste sentido. Existem pessoas que desencarnaram, corpos que desencarnaram, seus espíritos ficaram vivos. No entanto, essas pessoas ainda não evoluíram e prosseguem realizando as mesmas coisas que realizavam quando estavam encarnadas. Então, se era uma pessoa fofoqueira, continua fofoqueira no mundo espiritual. E como usar? E como existem médios que dão vazão a esses espíritos fofoqueiros? Médios conscientes ou inconscientes? Se era vicioso, vai prosseguir na ilusão. Porque no mundo espiritual, por mais que exista, conforme a literatura de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos, por mais que existam essas regiões de transição como nosso lar, onde ali há alimentação, vestuário, isso tudo é transitório. Porque conforme a visualização de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, não pode haver uma fruição material no mundo espiritual. Isso seria contraditório. Isso seria contraditório. Ah, mas o livro de André Luiz... Ok, regiões de transição. Segundo André Luiz, em nosso lar, a cidade de nosso lar se encontra no umbral. São palavras dele, porque existiria, conforme o estudo dele, níveis do umbral. Umbral mais profundo, umbral mais próximo à crosta, vamos dizer assim, e umbrais, camadas mais elevadas, vamos dizer assim, de mundo inferior, espiritualmente falando. Então essas regiões que nós vemos descritas nos livros são regiões de transição. O mundo espiritual, que eu gosto de dizer absoluto, neste mundo, os espíritos vivem de um modo muito diferente do nosso mundo terreno. Isso é lógico, depender da obra da codificação. Os espíritos que desencarnam, viciados, presos às coisas da terra, estes habitam as regiões mais próximas da terra, necessitam viver nas colônias de transição, e muitos ficam aqui mesmo. A grande maioria vive conosco. Kardec vai dizer, tocam os ombros conosco, e nós não nos damos conta. Mas eles estão conosco. Se era viciado, vai buscar o objeto do seu vício. Se tinha vingança, se tinha ódio em relação a alguém, agora está livre do corpo, não precisa pegar ônibus, não precisa comprar passagem de avião, não precisa botar gasolina no carro, que alívio. Que alívio. Basta pensar. Basta pensar. E aí ele se vê no ambiente de seu desejo. E pode, a partir disso, realizar uma obsessão, que é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Um espírito com um sentimento de vingança em relação ao José começa a atazanar a vida do José. Busca se infiltrar
nas situações cotidianas do José, para atormentá-lo. Neste capítulo, inicialmente, Kardec dá uma ênfase muito forte da obsessão no fenômeno da mediunidade, da prática da mediunidade. No entanto, nesse mesmo capítulo, mais no final, ele vai tratar da obsessão fora do exercício mediúnico e vai trazer exemplos. Como o tema é muito amplo e o nosso tempo restrito, vamos focar na questão da prática mediúnica, falando, vez por outra, da obsessão fora do contexto da mediunidade, da prática da mediunidade em si. Mas não será o nosso foco. Ficou claro, gente, o conceito da obsessão? Domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Constrangimento. Somente os espíritos inferiores realizam a obsessão. Ah, por quê? Ah, não, porque meu guia me toma no meio da rua. Ah, o espírito do bem, assim, de repente me toma. Se for no candomblé, pode até ter um sentido, que o orixá toma o cavalo. Mas na casa espírita, não. Por quê? Porque nós temos uma outra forma de lidar com o mundo espiritual. Os espíritos do bem respeitam o nosso tempo. Não impõem as coisas. Ah, você é médio, então você é médio quando está fazendo almoço, médio ostensivo. Não. Você está fazendo almoço, é o seu momento de cozinhar, fazer a comidinha ali para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos. Os espíritos não vão, quando eles são sérios, ficarem ali ao seu lado. Ah, vamos passar uma mensagem aqui quando está fazendo almoço. Não faz muito sentido isto. Até porque você não vai se concentrar direito. Qual a utilidade dessa mensagem ali? Estou usando esse exemplo bem cotidiano para mostrar que os espíritos bem intencionados agem com equilíbrio. Agem com equilíbrio. Os mal intencionados, porque nos querem fazer mal, buscam gerar situações as mais complicadas. Nós vamos vê-las aqui. A obsessão, prossegue Allan Kardec, apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. Grau de constrangimento, o que é isso? É o nível da obsessão. Essa influência, esse domínio, ainda é pouco ou já é muito? O espírito domina o médium, vamos falar de médium, em um nível simples ou num nível avançado que Allan Kardec vai chamar de subjugação? Qual o nível? Qual, vamos dizer assim, o poder que o espírito tem sobre esse médium, este espírito negativo? Isso é grau do constrangimento. E natureza dos efeitos é consequência disso. Porque a depender do nível, o médium ou a pessoa que não tem mediunidade, que nós chamamos de ostensiva, ela está comprometida em alguma parte da sua vida mental. E às vezes totalmente disfuncional, numa nomenclatura psicológica. Ela fica disfuncional, ela começa a fazer coisas que não trazem nada para a sua vida. Começa a falar sozinha, começa a escrever nas paredes, começa a querer beijar o chão em uma reunião pública. São exemplos de obsessão que Allan Kardec vai tratar. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto destes fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Tudo isso nós chamamos por um termo, através de um termo genérico chamado obsessão, que é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. A influência negativa constante, pertinaz, de um espírito negativo sobre alguém, sobre um médium ou não. Porque é bom que nós
já coloquemos isto. A obsessão, para que ela exista, não é necessário que a pessoa tenha uma mediunidade bem caracterizada de efeitos patentes, de certa intensidade, como vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, sobre os médiuns. A obsessão é um fenômeno da alma, de controle mental. Então você pode ser um médium ostensivo, falante, um psicofônico, e você ser obsidiado. Mas o outro que não tem mediunidade falante, nem mediunidade psicógrafa, nem mediunidade vidente, nem audiente e outras, também ser obsidiado. Porque é um fenômeno do pensamento. Do pensamento. Psicologicamente, obsessão é pensamento fixo. Todos nós já ouvimos falar do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Nesse transtorno, a pessoa tem um processo obsessivo psicológico. Ela tem uma ideia fixa, surge uma ideia fixa na cabeça dela. E aquela ideia gera tanta ansiedade que ela só consegue se livrar dessa ansiedade fazendo alguma coisa, que é a compulsão. Obsessão tem a ver com pensamento fixo, compulsão com comportamento. Então quem tem TOC pode ter mania de arrumação. Onde chega, ai meu Deus, aquele relógio ali está tortinho. Aí fica sentado, fica olhando o relógio. Ela só se acalma quando arruma o relógio. Mas daqui a pouco ela arranja outro. TOC. Desfuncionalidade. Obsessão, pensamento fixo. Pensamento de que o relógio está fora, está tudo desarrumado nessa sala, eu preciso arrumar. Obsessão espiritual também tem a ver com pensamento fixo. No TOC, causa psicológica, muitas das vezes. A parte espiritual, a influência de um espírito no seu pensamento, no seu mundo mental, para te desequilibrar. Ah, então quer dizer que eu sou um coitado, uma vítima? Coitado de mim, né? A obsessão está assentada na imperfeição moral do obsidiado. Todos nós temos imperfeições morais, portanto, todos nós podemos ser obsidiados. Lógica simples. Premissa clara, conclusão clara. Todos podemos ser obsidiados. E vou dizer mais, todos nós somos em algum momento de nossas vidas. Principalmente no grau que Allan Kardec chama de obsessão simples. Obsessão simples. A obsessão simples, diz Kardec, verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, no caso do médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Ah, mas evocação. Sim, evocação é chamar. Chamar. Se você está orando, você está chamando. Se você está orando para determinado espírito, você está chamando este espírito. Porque existe, você lê no movimento de espírito sobre a palavra evocar. Kardec escreveu um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns sobre evocação, das evocações. E colocou como subtítulo do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E aí o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, diz que ele é um dos espíritos que não aconselha a evocação, mas justifica, bem justificado, na minha opinião, em virtude do despreparo da maioria dos médiuns e dirigentes. Despreparo. Mas esse não é o nosso foco. Evocar é chamar. Então, o médium, na reunião mediúnica, existe um momento que nós estamos chamando os espíritos do bem. E o médium, quando está envolto em uma obsessão simples, que é o primeiro grau da obsessão, tem dificuldade de concentração. Tem um espírito que está tentando se intrometer contra a sua vontade nas suas comunicações. Então ele antes tinha facilidade de se concentrar, de receber a palavra dos espíritos orientadores da reunião. E agora que tem um espírito desencarnado se infiltrando nas suas comunicações, ele tem essa dificuldade. Não consegue mais concentrar, tem preguiça de fazer prece,
já está desleixado com o trabalho, aí começa a dar desculpa, começa a inventar, chega atrasado, quer entrar com 10 minutos depois que a reunião já começou, não faz as leituras. É aquela pessoa que nós pedimos silêncio e a pessoa parece que não escuta. Dentro da reunião mediúnica isso é fundamental. Silêncio não só da nossa boca fechada em alguns momentos, mas da lucidez dos nossos pensamentos. Porque no mundo espiritual, o que faz a diferença não é a nossa fala, é o nosso pensamento. Mas no mundo material a fala é muito importante. Aqui nós precisamos falar. E muitas vezes nos calar. No mundo espiritual o sistema é outro. É outro, mas nós estamos no mundo material ainda. Precisamos entender a lógica dele. Então o médium, envolto na obsessão simples, tem essa dificuldade. No caso de uma pessoa comum, não médium, a pessoa começa a ter ideias fixas, pensamentos que ela não alimentava. Ai, nossa, que vontade estranha. Nossa, tinha tanto tempo que eu não pensava nisso, de repente me veio assim. Começa a ter crises emocionais constantes, obsessão simples. Aí de repente ela está bem, está aqui, está bem, daqui a pouco dá uma coisa assim, ela tem vontade de sair correndo. Pode ser um problema psicológico? Pode. Pode ser, ter causa espiritual? Também. Pode ser as duas coisas juntas? Na maioria das vezes. É preciso buscar o apoio espiritual e também psicológico, terapêutico. Psicológico, terapêutico. E aí a pessoa na obsessão simples tem crises emocionais. Explode, sabe aquelas explosões? Aí xinga, não sei o que, daqui a pouco volta ao normal. Desculpa, fulano, não vou fazer isso de novo. Não, não é assim, eu não vou fazer. Se excita, se acalma. Muitas das vezes, fruto de uma obsessão simples. E o que caracteriza a obsessão simples? No caso da percepção do sujeito no fenômeno, Kardec vai dizer, como médium, o médium sabe perfeitamente que está lidando com um espírito mistificador, que não se disfarça e nem mesmo dissimula de maneira alguma as suas más intenções e o seu desejo de contrariar. Quando o médium, envolto numa obsessão simples, o médium percebe que tem uma entidade atazanando, atrapalhando a sua concentração. Se é audiente, ouve o espírito ali, atucanando, falando, atrapalhando. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, se joga daí. Que é isso, fulano? Sai desse carro, sai desse centro. E o médium está ouvindo. Só que o médium tem consciência de que está acontecendo alguma coisa errada com ele. E a pessoa não médium também. Ela se dá conta de que tem alguma coisa errada na sua vida. Ela não consegue mais controlar direito seus pensamentos. Ela tem crises emocionais. Em relação a pessoas que ela devotava um grande amor, agora está começando a ter desconfiança sem motivo aparente, delírio, né? Paranoias também. Começa, delírio de perseguição, tem alguém me perseguindo, tem alguém me olhando. É hora de buscar. No caso de médium, tratamento espiritual, diálogo fraterno, abaixar a bola, como se diz popularmente, que a vaidade contribui muito para a obsessão. É bom que a gente diga isso, tanto no contexto da mediunidade quanto fora. Quando nós nos colocamos como muito importantes, indispensáveis, é um perigo. É um perigo. Precisamos entender que a vida tem ciclos. E às vezes nós já demos para ela o que deveríamos dar. Outras pessoas ocupam o nosso lugar. Por mais duro que seja, ouvir isso é a realidade da vida. E inteligência emocional é saber lidar com isso. Muda-se o ciclo da vida. Eu fiz isso em determinado momento, agora eu vou fazer outra coisa. Vou para ali, vou para acolá, dou oportunidade para os mais novos, e aí os mais experientes vão conduzir os mais novos. Isso é maravilhoso.
as pessoas mais experientes, com mais conhecimento, e que vão nos guiando ali, né? No que a gente ainda não sabe, nos nossos excessos. Eu conheci uma médium, falando sobre obsessão simples, ela fez reunião de educação mediúnica comigo. E ela tinha o que nós chamamos, a partir do Livro dos Espíritos, de dupla vista, que é uma faculdade da alma anímica, onde a pessoa tem a capacidade de ver o mundo espiritual, uma segunda vista. Além de ver o mundo material, ela tem a capacidade de ver o mundo espiritual concomitantemente. Daí, segunda vista ou dupla vista, conforme isso se encontra no capítulo Emancipação da Alma do Livro dos Espíritos. E, quando nós estávamos começando o processo de educação mediúnica, ela ia para casa, fazíamos aqueles atendimentos iniciais, nas reuniões de treinamento, vamos dizer assim, da mediunidade. Ela voltava para casa. E aí, ela me contava, João, assim, quando eu entro em casa, eu fico ouvindo todas as comunicações que aconteceram na reunião. Fico ouvindo. Tudo volta na minha cabeça. Eu fico ouvindo aquelas palavras. Eu revejo as cenas. E aí aparecia um espírito, que na época estava acompanhando o grupo, um espírito obsessor, que colocava um monte de espíritos na porta dela. Na porta. Espíritos recém-desencarnados, sofridos. E como ela tinha uma mediunidade muito intensa, muito ostensiva, vamos dizer assim, para ficar mais claro, o espírito dizia assim, você não é médium? Você não é bruxa? Passa a mensagem para os familiares deles. Vamos lá. Quero ver se você presta mesmo para isso. E ela entrava em desespero. Em desespero. Foi necessário tratamento espiritual. Ela compreendeu o papel ativo que ela tinha nesse processo de reforma moral, de aprofundar os seus estudos, de controle mental e também de ação externa. Porque Kardec vai dizer que é necessário, em muitas ocasiões, o atendimento dos espíritos envolvidos, do espírito obsessor. Em alguns casos, basta o atendimento do espírito obsessor para resolver o problema. Eu já tive a oportunidade de acompanhar casos assim, que a pessoa chegava na casa espírita com sintomas estranhos, uma ou duas reuniões participando ali e ela dentro do tratamento espiritual, o sintoma desaparecia. É a maioria dos casos? Não sei. Deveríamos fazer um estudo, no entanto, isso acontece. Isso acontece. Outros não. Porque existem muitas causas envolvidas no processo obsessivo. Muitas. Às vezes de outras encarnações, às vezes desta. Enfim. Essa é a obsessão simples. No entanto, Kardec fala que existe um outro grau de constrangimento, que é o que ele chamou de fascinação. Fascinação, no entendimento bem básico, ilusão. Ilusão. Médium fascinado é médium iludido. E o que é isso? Ele começa a escrever coisas estranhas, ou falar coisas estranhas, descrever coisas bizarras do mundo espiritual, que às vezes são fruto de coisas da cabeça dele, e achar que isso são informações assim maravilhosas. Assim, nossa, eu sou um médium escolhido, eu sou iluminado, sabe? Jesus me acompanha, Maria de Nazaré é minha mentora espiritual, está comigo toda hora. E assim, o médium fascinado, o espírito fascinador, afasta o médium de todas as pessoas que o podem esclarecer. Então, se ele participa da reunião mediúnica, fascinado, ele começa a se afastar da reunião mediúnica. Por quê? Porque ele é muito assim desenvolvido para aquela reunião. Aquela reunião é muito fraquinha, sabe? E os guias dele precisam de uma coisa assim mais forte. Mais forte. Iludido. E aí, se alguém conversa com ele, o esclarece, fulano, não seria o caso de você buscar um tratamento? Você está muito assim excitado, ansioso, suas comunicações ultimamente vêm assim com uma coloração diferente do habitual. Vamos buscar um tratamento? Não, que é isso, não precisa não.
precisa, não basta estudar, tem que frequentar os estudos, tomar um passe. Não, Deus é bom. Começa essas frases prontas, né? Essas frases, Deus é bom. Que é isso, fulano? Que excesso de cuidado. Mas já estou na doutrina, tem 50 anos, já começa. Eu tenho 60 anos de doutrina. Jesus morreu crucificado, governador da terra. E às vezes uma pessoinha, pigmeu, já se acha porque tem 60 anos ou 30 de doutrina. Somos espíritos eternos, precisamos aprender sempre. E se a pessoa não é médium, ela também fica iludida. Só que como não tem a faculdade mediúnica exercida, porque não é espírita, é ateu ou qualquer outra coisa, ela também se ilude relativamente às suas características. Então ela começa a desconfiar de todo mundo, a se achar mais importante que todo mundo, briga com todo mundo errado e ela está certa. Começa a se afastar dos familiares bem intencionados. Fulano, você está tão estranho. E normalmente a fascinação, junto com a fascinação, estão presentes os vícios. Por quê? Porque o viciado tem sempre uma justificativa. Não, eu estou no controle. Não, o que é isso, menina? Eu bebo, ando a 150 km por hora. Não, vai acontecer nada não. E eu já ouvi falar, não, o bêbado tem um santo que protege. É um santo obsessor. Só esquece de dizer esse detalhe. De fato tem um espírito desencarnado protegendo, mas não é para acolhê-lo positivamente, é para sugá-lo totalmente. Porque existe, né? Esse mito de que o bêbado é protegido. Que ele anda assim no meio, na beira da estrada, assim, e ninguém atropela. E alguém que vai orar, de repente é atropelado e morre. Não é? Sim, os vampirizadores protegem. Muito bem. Claro, é o copo que eles têm. Se eu quero uma coisa, eu vou proteger aquela coisa. Muito bem, os obsessores sabem disso e fazem isso com muita destreza. Não duvidemos. Então, fascinado fora da reunião mediúnica, se ilude. Começa a dizer coisas estranhas. Nossa, fulano era tão calmo, de repente chega xingando todo mundo. Fala mal de todo aquela pessoa que entra. Aí começa. Aí senta com fulano, fala mal do outro. Aí vai sentar com aquele que acabou de falar mal, e fala mal do outro que estava atrás. Fascinação, ilusão. Perdeu o senso crítico. Perdeu o senso crítico. No caso de médium, ainda, começa a querer desenvolver a mediunidade em ambientes que não estão preparados para isso. A mediunidade é de todos os instantes, é uma faculdade da alma, não tem como você controlar. Agora, se você tem uma reunião mediúnica específica para isso, onde há uma preparação fluídica, o feixe de varas, como diz Allan Kardec, é melhor que você se entregue à prática mediúnica nesse lugar. Existem, mas Divaldo, Raul, psicografa em casa, não sei o quê. Sim, cada caso é um caso, eu não posso generalizar. Agora, eu posso orientar o que está na codificação. E algumas pessoas já me questionaram, mas Allan Kardec escreve o capítulo Desenvolvimento da Mediunidade e orienta o desenvolvimento sozinho, e de fato, eu estudei e li realmente Formação dos Médiuns, no Allan Kardec orienta o desenvolvimento sozinho. Ele chega a dizer, sente-se, espere uns 10 minutos, chame seu anjo da guarda. Por quê? Porque na época de Kardec não tinha centro espírita. Simples assim. Não tinha centro espírita. Hoje em dia nós temos. É preferível que nós desenvolvamos a mediunidade nas reuniões. Chega até a ser um perigo, na minha opinião. Não quero contradizer Allan Kardec. Mas, pelas orientações que ele nos dá, isso fica muito claro. Porque ele fala da influência do meio nas comunicações. Então, se você está num momento estranho, onde as coisas são muito contraditórias, você não tem calma para receber as orientações dos espíritos lúcidos. Dos obsessores. Agora, você quer ser médium de obsessor? Se você quer ser médium de obsessor, você já está fascinado. Porque você perdeu o senso crítico. Ninguém em sã consciência busca o mal.
Ninguém. Então é muito importante isso para nós, os médiuns ostensivos e os não ostensivos, observarmos as nossas condutas. Essa autoimagem muito forte que nós temos de nós. Ah, como eu sou importante, como eu sou lindo, como eu sou inteligente. Nossa, o que seria o mundo sem mim? Assim, é um perigo esse tipo de ideia. Você é muito importante, você é filho de Deus. Você tem algo importante para fazer aqui. Agora, você não é o mais importante. Mas também não é o menos importante. Ai, não vale nada. Quem sou eu? Começa, né? É outro nível de fascinação. Quem sou eu? Não, quem sou eu? Não, que isso? Eu não tenho capacidade de dar passe, de estudar, né? Aí frequentando você há 20 anos. Fulano, vamos trabalhar? Não, quem sou eu? Quem sou eu? Mas aí não leu o Evangelho. Não leu o Evangelho, porque Jesus escolheu pescadores, pessoas analfabetas, incultas, para serem os seus divulgadores. E aí? Quem sou eu? Quem é você? Agora, quem você quer se tornar? Essa é outra pergunta também que você deve se fazer. Você quer ficar no mesmo lugar ou você quer melhorar? Precisamos trabalhar essa crença. Para finalizar, temos o terceiro nível das obsessões, a subjugação. Na obsessão simples, o médium, a pessoa, percebe que existe alguma coisa errada tentando se infiltrar na sua vida. Se dá conta disso, percebe isso. Na fascinação, não. Na fascinação, o médium já está iludido relativamente às comunicações que recebe. Ele diz coisas ridículas, achando que são coisas maravilhosas. A pessoa não médium, a mesma coisa, o mesmo sintoma, só que retirado da comunicação mediúnica. E na subjugação, o subjugado perde a vontade. Na maioria das vezes ele perde o controle dos seus movimentos. O subjugado é aquela pessoa, como eu disse no exemplo, que é capaz de entrar em um ambiente, vai dizer Kardec, comentando um caso que ele acompanhou de um rapaz. Sente uma força irresistível nas suas pernas, se ajoelha, no caso do rapaz, e pedir em casamento determinadas mulheres, no meio da rua. E ele dizia para Kardec, eu não quero fazer isso, mas uma força irresistível me impulsiona para essa atitude. Subjugação. Perdeu a vontade. E às vezes, o subjugado tem consciência do ridículo que ele está fazendo, só que ele não tem controle mais. Não tem controle mais. Normalmente, as subjugações estão associadas a débitos do passado. Graves débitos do passado. Porque as entidades voltam com muita raiva, com muito desejo de vingança. E porque nós temos dívidas com elas, Deus permite esse tipo de fenômeno para que o nosso espírito aprenda a lidar com as questões da vida. É evidente que eu estou simplificando a obsessão. É claro. Mas para conversar sobre a obsessão neste tempo, só assim, simplificando a questão. Eu espero, meus irmãos, que as coisas tenham ficado claras, que eu não tenha cometido nenhum equívoco doutrinário, que vocês tenham compreendido a questão da obsessão. É uma temática muito importante, muito importante. Sugiro a vocês que leiam o Livro dos Médiuns, capítulo 23, que é o texto seguro de Allan Kardec sobre a obsessão. Kardec também depois vai tratar sobre possessão. Existe ou não possessão? Só para adiantar, para que vocês vão em busca do estudo. Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que possessão é a subjugação. No entanto, em A Gênese, em 68, ele muda de opinião. Ele vai dizer que existe possessão.
Deixo para vocês a tarefa de estudar a temática. Ele muda de opinião em 65, quando acompanha o caso da senhorita Júlia e de uma sonâmbula. Um caso muito característico. E o que é a possessão? Só para não deixar sem conceito. É o controle. O espírito controla totalmente o corpo da pessoa. Há uma substituição parcial de espíritos. Parcial. Mas fica só a curiosidade. Revista Espírita de 65, janeiro de 65, a Gênese, 1868, capítulo dos fluidos, a última parte. Kardec fala sobre a possessão. Meus irmãos, muita paz, desculpa qualquer coisa, que Deus os abençoe.